Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Eu acredito que hoje, no mais tardar amanhã, a gente vai estar finalizando esse capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos. E iremos dar início, então, ao capítulo 4 desta segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da volta do espírito, da morte, né, física, e da volta do espírito à vida espiritual. Hoje nós retornamos estudando o subtítulo Perturbação Espiritual. São somente 3 questões, a questão 163, 164 e 165. Mas essa última questão, com um grande comentário de Kardec, com informações importantes, muito interessantes, sobre a morte e a chegada do espírito ao plano espiritual. Na questão 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Entre outras palavras, será que um segundo após o nosso espírito se desligar do corpo físico após a morte definitiva do corpo, será que nós já estamos então conscientes em absoluto? Quer dizer, já nos apercebemos de onde estamos, estamos raciocinando claramente, compreendemos tudo o que nos aconteceu, será? É essa a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Nós já vimos isso algumas questões atrás, tocando sobre assuntos conexos a este, né? E nós vimos, por exemplo, que os espíritos dizem que esse estado de perturbação muitas vezes se assemelha quando você está num sono muito profundo e de repente você acorda e não sabe bem aonde você está. Ou quando você está com muito sono e alguém te acorda repentinamente, você acorda meio confuso, sem saber que horas são, aonde você está. Então, que esse estado de perturbação do espírito se assemelha a esta confusão. Na questão 164, por sua vez, Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, quer dizer, Kardec quer saber, essa confusão, esses momentos posteriores à morte física, que os espíritos chamam de perturbação, é igual sempre para todo mundo? Quer dizer, todos que desencarnamos vamos passar pela mesma perturbação, ou seja, a mesma confusão, e durante o mesmo tempo? E respondem eles: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Nós demos para vocês um exemplo desse quase imediatamente, quando relatamos na semana passada um dos livros do Espírito Inácio Ferreira, na qual ele descreve a desencarnação de Chico Xavier. Então, ninguém pode dizer que Chico não tivesse pleno conhecimento daquilo que ele iria encontrar. Nem poderíamos dizer que Chico não sabia quais os espíritos com os quais ele se reuniria após a morte do seu corpo físico. Mas, no entanto, independente dessa vida iluminada que Chico teve, dele ter cumprido a sua tarefa, ele viveu um período de velhice, um problema de doença no corpo físico, esteve hospitalizado várias vezes, estava fazendo uso de várias medicações, então muito natural que o seu espírito, ao desligar-se do corpo físico, também estivesse
nesse momento de perturbação, que aí nós poderíamos dizer que é quase imediatamente, mas que ele teve um tempo, né, no qual, inclusive no relato de Inácio Ferreira, a sua mãe, Maria João de Deus, o aconchegava junto a si, né, enquanto seu corpo era velado, para que depois ele fosse, então, levado, né, para outros planos espirituais superiores. Então, nós vamos perceber que essa perturbação, apesar dela ser de alçada, digamos, de todos nós que estamos reencarnados na Terra, ela vai variar muito de tempo, vai variar muito nessa perspectiva de quanto você está preparado para tomar consciência da onde você chega. Quando você se prepara para uma viagem, você estuda a língua, você estuda a cultura, você procura inteirar-se de mais ou menos quais os hábitos que você vai encontrar em outro país, diferente do que você se encontra. Mesmo assim, quando você chega nesse outro local, é natural que você tenha algumas dificuldades iniciais para se adaptar. E isso leva um tempo, que geralmente, se você se preparou bem antes, é um tempo, inclusive, agradável de adaptação. No entanto, quando você não se prepara, você não sabe para onde você está indo, você não sabe nada da língua que você vai encontrar, nada da cultura que você vai encontrar, nenhum dos hábitos, você não sabe absolutamente nada, é natural que a perturbação que você sinta ao chegar lá seja maior, por quê? Porque é tudo muito novo para você. E às vezes muito estranho, muito diferente. Então, essa imagem, pela analogia, não é muito diferente da que nós encontraríamos ao desencarnar. Aqueles espíritos, né, que nunca se fixaram em pensamentos, o que nós vamos encontrar? E nunca procuraram obter maiores informações. Como será que é a vida dos espíritos? Como serão? Como serão os planos espirituais? Aquele que nunca pensou, nunca perdeu tempo, né, questionando acerca do que ele iria encontrar após a morte do corpo físico, é absolutamente natural que ele se surpreenda mais e mais, e muitas vezes permaneça num estado de confusão mental, de perturbação espiritual, durante um pouco mais de tempo, do que aquele que já procurou, pelo menos, inteirar-se daquilo que ele iria encontrar. Na questão 165, Kardec vai perguntar: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? É interessante essa pergunta. É mais ou menos como se Kardec estivesse se dirigindo aos espíritos falando assim: será que nós espíritas, que estamos buscando conhecer um pouco mais da vida após a morte física, será que isso vai ajudar em alguma coisa? E aí eles respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Isso não quer dizer que nós não vamos ter que passar por adaptações, que nós não vamos sentir saudades daqueles que deixamos no plano físico, que vamos sentir saudades das nossas tarefas que costumávamos fazer no plano físico. Isso não quer dizer isso. Isso quer dizer só que nós vamos estar, de repente, preparados para acessar novos hábitos, para realizar, digamos assim, um aprendizado contínuo, né? Dando continuidade, vamos dizer assim, à vida, porque é a nossa vida. É mais ou menos o que nós precisaríamos fazer se tivéssemos que mudar para outro país. Apesar do outro país a gente ter estudado antes, nós vamos ter que adaptar do mesmo jeito, só que com menos susto. Digamos assim, com menos confusão mental. Mas é muito interessante porque aqui sim vai entrar, que Kardec vem dizer,
vai entrar um longo comentário de Kardec sobre a morte física, sobre a chegada do espírito nos planos espirituais. Como em outras ocasiões do Livro dos Espíritos, e eu sempre falo isso para vocês, nós não vamos aqui ficar lendo o texto todo destes comentários, porque realmente é um texto comprido, é um comentário comprido. E eu vou, então, eu separei alguns pontos, né, e vou estar discutindo, então, com vocês estes pontos que eu separei. Então, vamos lá. No estado de perturbação, o espírito apresenta-se confuso, como aquele que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre sua situação. Então, é exatamente aquela imagem análoga que eu falei para vocês, de alguém que está dormindo, né, e de repente acorda e se surpreende, mas espera aí, onde eu estou? Eu ainda estou meio sonado, onde que eu estou, né? Mais ou menos essa impressão. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. Então, olha só, nós vimos que uma das coisas que trazem um diferencial, segundo os espíritos, é você conhecer um pouco mais para onde você está indo, né? Quer dizer, você tem um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento acerca da vida após a morte. Então, isso ajuda, nós vemos isso. Mas nós vamos perceber que também o apego à matéria é um diferencial nesse estado de perturbação do espírito. Quanto mais apegado à matéria o espírito após a morte do corpo físico, mais difícil lhe é justamente desapegar-se dessa fixação, vamos dizer assim. E justamente esse apego à materialidade é que gera um processo de perturbação maior no espírito que desencarna, e, consequentemente, esse estado de perturbação que se alarga um pouco mais, gera uma dificuldade de pensar logicamente mais fácil, e gera também uma dificuldade de recordar-se das suas experiências pretéritas. Eu me recordo que um dos questionamentos que eu tinha na minha adolescência, quando eu estudava sobre o plano espiritual, sobre as comunicações, era justamente compreender como que os espíritos desencarnados não conseguiam se aperceber de que estavam desencarnados. E o tempo passando, várias obras estudadas, a vivência nos grupos mediúnicos, foi me auxiliando a compreender a natureza do espírito, de todos nós. Os próprios espíritos afirmam, lá em questões da primeira parte, que nós já estudamos, que você pode falar e pode compreender aquilo que você tem acesso. Então, nós já falamos, por exemplo, anteriormente, da dificuldade que os espíritos desencarnados têm de trazer para nós informações que eles não possuem palavras para descrever, porque elas não existem no nosso linguajar, e nem mesmo imagens análogas do plano físico, para que nós pudéssemos fazer um link para compreender. E isso também se dá, essa dificuldade também se dá, não é uma dificuldade, é uma característica mental de todos nós, também se dá no momento da desencarnação. Eu creio, e eu sei, e eu vou enxergar aquilo que eu creio e aquilo que eu sei. Então, se eu não sei absolutamente nada do plano espiritual que eu vou encontrar após a morte física, e ao me deparar do lado de lá, eu percebo que eu tenho o mesmo corpo, e que existem outras pessoas falando e conversando comigo. Eu sinto fome, eu sinto sede.
Eu ainda odeio, eu amo. Eu sinto saudade, eu sou exatamente o mesmo. Eu tenho os mesmos pensamentos que eu sempre tive, os mesmos preconceitos que eu sempre tive. E como eu não sei absolutamente nada sobre a continuidade da vida, sobre a vida eterna, sobre o plano espiritual, a minha conclusão, dentro daquilo que eu sei, é que eu continuo vivo. É por isso que é muito comum nas reuniões mediúnicas, nos atendimentos mediúnicos que os grupos fazem, nós nos depararmos com espíritos que sequer percebem que já estão desencarnados. E estes espíritos, vejam só, muitos deles não estão desencarnados apenas há alguns dias e alguns meses, mas há séculos. Nós já atendemos espíritos presos a experiências do pretérito da época da escravatura. E até antes disso. Então percebam vocês aonde eu quero chegar, que é a questão da mente humana. Teve uma vez que eu fui num parque de diversão muito especial, levei minha filha. E lá tinha esses brinquedos tipo 3D. E eu fui participar do brinquedo junto com ela e fiquei impressionada. Impressionada porque eu permaneci sentada numa cadeira o tempo inteiro, mas eu quase infartei. Porque as imagens que eram passadas para nós simulavam, entre outras coisas, montanha-russa, voo, um monte de coisa. E eu efetivamente sentia absolutamente tudo aquilo, apesar do meu corpo físico estar sentado numa cadeira. Mexia um pouquinho, vibrava um pouquinho. É a minha mente. Então, a nossa mente, ela também vai ditar as perturbações ou a clareza de ideias que nós vamos ter após a morte física. É por isso que é interessante esse preparo antes. Porque a realidade, aqui eu já falei para vocês, é que muito pouca coisa muda. Há só uma mudança de plano vibratório. Não há grandes saltos ao deixar o corpo físico e ao chegar ao plano espiritual. Então eu preciso me preparar para isso. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso trabalhar em mim conceitos que vão além do plano físico em que eu estou. Para que na hora que eu me deparar com esse além, eu possa perceber as pequenas diferenças, as pequenas nuances que variam, para que eu possa concluir o mais cedo possível. Epa, eu não estou no mesmo plano. Meu corpo deve ter morrido, mas eu continuo viva. Mas vamos continuar. Outro ponto que eu ressalto nesse comentário de Kardec. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Eu relatei, inclusive, para vocês casos de atendimentos mediúnicos que nós fizemos, espíritos ainda presos na época da escravatura do Brasil. E antes mesmo disso. Então, isso não quer dizer que os espíritos que se apegam a esse tempo passado, que não se dão conta do seu desencarne, são maus. Em absoluto. Em absoluto. O apego à matéria ocasiona, em geral, uma perturbação mais prolongada. Mas a ignorância, o medo, também provocam esse prolongamento desse estado de perturbação, que nada mais é do que você não conseguir situar-se no plano espiritual no qual agora você está agindo. Eu me recordo de alguns atendimentos, dentre eles de pessoas simples, pessoas como nós,
mas que nunca haviam estudado, que não obtinham esclarecimentos. E, em geral, elas reclamavam assim, mas eu falo com a minha família e eles não me escutam. Eu vou para o meu trabalho e ninguém me obedece. Aí eu volto para casa e faço as mesmas coisas que eu sempre fiz. E eu acho que está todo mundo querendo me castigar, porque todo mundo finge que não me escuta. Nós vimos casos. E eu estava tão nervosa, eu fui à igreja e tentei falar com o padre, mas o padre também não me escutava, ele também fingiu que eu não estava ali. Então, nós não estamos falando de espíritos maus. Nós estamos falando da ignorância a respeito do mundo espiritual. E vejam só que essa ignorância a respeito do mundo espiritual que eu falo não tem nada a ver com inteligência. É o desconhecimento. Eu posso ser um homem ou uma mulher inteligentíssimo, um cientista físico, um grande médico. E se eu acredito só na materialidade, ou se eu não tenho interesse nenhum pela continuidade da vida, quando meu corpo físico morrer, eu vou ter dificuldade. Eu vou levar mais tempo para me adaptar, para fazer as conexões, para analisar as diferenças, perceber a sutileza do ambiente, as mensagens que eu estou escutando, o convívio com aqueles que mudou. Mas vamos continuar. Nos casos de morte violenta por suicídio, acidente, ferimentos, etc., o espírito surpreende-se comumente acredita estar vivo ainda. Por quê? Porque ele é pego de surpresa. Tenta falar aos entes queridos e eles não ouvem. Em geral, é isso que acontece. Mas e se você sabe a respeito do mundo espiritual, você buscou compreender mais desta vida que continua após o plano físico, e você sofre um acidente, fica mais fácil? Segundo os espíritos, fica, ajuda. Por quê? Porque apesar da surpresa do acidente, da morte repentina, você vai ter capacitado a sua mente, pelo menos, a começar a pensar que você já não se encontra mais na mesma vida que está. Essa questão de morte violenta, por suicídio, por acidente, nós falamos algumas vezes antes. É preciso que a gente ressalve mais uma vez que este período de perturbação, nós falamos até anteriormente, período às vezes necessário para que a desencarnação se efetive de modo pleno, com o desligamento total do espírito com o corpo físico, isso leva algum tempo, nós falamos sobre isso, né? Mas essa perturbação, esse estado do espírito situar-se na espiritualidade, nos casos de morte violenta, é claro que nós vamos ser auxiliados. A misericórdia do Pai se estende a todas as criaturas. Mas ele não nos isenta do aprendizado necessário. O espírito suicida tem um aprendizado a realizar. Aquele que morre por uma morte violenta, por exemplo, que estava correndo muito no carro, ou às vezes nem era culpa sua, também tem um aprendizado a realizar. Não existe acaso, percebam vocês. Então, em qualquer tipo de morte, se nós nos situemos na categoria de bons servidores, olha a questão lá atrás que a gente já viu também, nós vamos ter amparo. Existirão companheiros espirituais, equipes a nos auxiliar. Nós não podemos esquecer, inclusive, que dentro desta perturbação espiritual, que é posterior à morte do corpo físico, existem muitos espíritos que permanecem adormecidos por compaixão do Pai. Porque muitas vezes a sua morte foi uma morte abrupta, muitas vezes a sua morte envolve um grande número de pessoas que choram por você, principalmente de pessoas públicas.
Então, por compaixão, Deus permite que estes espíritos desencarnados permaneçam um tempo, às vezes significativo, adormecidos, a fim de que a dor no plano físico abrande, para que eles não sintam tanto os choques de sofrimento. Porque quando nós sofremos no plano espiritual, nós enviamos vibrações e pensamentos àqueles que amamos. Quando choramos de saudade e nos alegramos intimamente por tudo que vivemos, gratos pelo tempo que tivemos junto àqueles entes queridos, e ao mesmo tempo que sentimos saudade, nós elevamos o nosso pensamento a Jesus e aos bons espíritos para que eles estejam bem, para que eles estejam amparados, para que eles estejam felizes, para que eles possam continuar estudando, vivendo, trabalhando, para que tenham encontrado outros entes queridos que partiram antes. Nós estamos ofertando vibrações amorosas, fraternas, consoladoras até, aos nossos entes que partiram. No entanto, quando nós nos quedamos desalentados, deprimidos, chorando inconsolavelmente, nos apegamos a toda a memória, a todas as coisas daquele que partiu, e enviamos pensamentos tipo assim, por que você foi embora? Por que Deus fez isso comigo? Eu não quero mais viver porque quero ir ao seu encontro. Pensem bem, o que nós estamos enviando? Energias de agonia, de angústia, de tristeza profunda. E os nossos entes queridos recebem isso. Só não recebem quando a misericórdia divina os poupa disso, ou adormecendo-os, ou distanciando-os nos planos espirituais. Não é isso que a gente quer. Nós queremos enviar amor, porque acreditamos que vamos encontrá-los. Então, estas questões, principalmente quando nós estudamos sobre a vida nos planos espirituais, sobre morte do corpo físico, chegada no plano espiritual, nós precisamos compreender, não só no campo da teoria, dos esclarecimentos dos espíritos, mas o quanto isto afeta o nosso modo de viver a vida, de portar-se nas grandes perdas. Porque, inevitavelmente, todos nós vamos atravessar, hora ou outra, perdas daqueles que amamos. Porque o espírito pensa, vê, ouve, tem a sensação de estar morto. Porque muitas vezes acreditou que a morte seria a destruição ou o aniquilamento. Então, pensem vocês, eu sou um espírito materialista. E aí, num ato de desespero, ou às vezes não, a doença me venceu, meu corpo físico morreu, e eu me deparo do lado de lá, e passado algum estágio em que eu estou meio dormindo, meio acordado, meio confuso, meio perturbado, uma hora eu me dou conta de mim. E vejo que eu tenho pés, braços, mãos, e eu ouço, eu vejo, eu penso, eu falo, e porque eu não acreditava nada daquilo, e é mais fácil para mim esse exercício de fuga, eu falo assim, então eu estou vivo. Aquilo deve ter sido só um pesadelo. Porque não existe vida após a morte, então eu estou vivo. E muitas vezes, e nós já nos deparamos com casos, com relatos assim, não só na mesa mediúnica, mas nos livros psicografados, o espírito também como um mecanismo protetor da mente, ele até mesmo se esquece de detalhes da vida que ele acabou de ter. Ele nem questiona de onde ele veio. Ele prossegue dali por diante. E conclui, eu estou vivo, a morte não existe. Eu nunca acreditei na morte, mas eu só acredito na matéria. E ponto. A mente humana é objeto dos mais profundos estudos também na espiritualidade.
Mas nós vamos encerrar por aqui. Eu achei que hoje a gente ia comentar todo esse trabalho de Kardec e encerrar o capítulo, mas eu não quero correr, não. Eu acho esse tema muito interessante para que a gente, de repente, comece a correr com ele, né? Eu agradeço a presença da Denise, da Tânia, do Edgar, da Andréia, de todos aqueles que participam dos nossos estudos em outros dias, em outros horários. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço para vocês e até amanhã às 7 horas.